Chegou o tempo de Jacó sair de Padã-Arã. Ele ficou lá naquele local, casou-se com Leia, casou-se com Raquel, teve 12 filhos, que lá na frente vão se tornar os 12 tribos de Israel. Raquel era estéril, quem teve filho primeiro foi Leia. Raquel era estéril, até que o momento ela tem o primeiro filho, que era José. E é por isso que mais na frente nós vamos ver que Jacó amava tanto a José, porque a esposa que ele amava era Raquel. E ele esperou por anos para que ela fosse mãe. E o primeiro filho foi José. Então ele tinha um carinho especial por José. E agora chega o momento que Deus fala para Jacó: Jacó, chegou a hora de você voltar para a sua terra. E agora, para resumir a história, Jacó então vai voltar para a sua terra. Só que tinha um problema. Lembra que lá atrás Esaú tinha ameaçado Jacó de morte. Esaú falou: eu ainda vou matar a Jacó. E quando Jacó está voltando para a sua terra, ele manda mensageiros que vão na frente para dar presentes a Esaú, meio que para ver qual era o clima, meio que para tentar agradar Esaú. E os mensageiros voltam e dizem: Jacó, o negócio está feio, porque Esaú está vindo e ele está com 400 homens junto com ele, ou seja, ele está vindo para guerrear, ele está vindo para causar dano. E aí Jacó fica com medo, porque era apenas Jacó e a sua família. E agora, nesse contexto de medo, Jacó sabendo que a sua família e que a sua vida estava em risco, ele passa ao Val de Jaboque com a sua família, um vale, como se fosse um lugar que tinha um pouco de água. Ele passou com a sua família, deixou a família lá em um local, e ele voltou agora para o Val de Jaboque. E aqui nesse vale, Jacó vai ter um encontro com Deus que vai mudar a sua vida. Aqui nesse vale a Bíblia vai dizer, abra comigo Gênesis 32, versículo 22 diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão. Preste atenção, irmãos, aqui ele ainda tinha 11 filhos, porque depois que ele vai ter o último filho, Benjamim. E lutou com ele um varão. É interessante que a palavra aqui, e lutou com ele, dá a entender que quem começou a luta não foi Jacó, foi o varão, que era o próprio Deus. Alguns vão dizer que é anjo, outros vão dizer que é uma aparição visível de Deus em forma de um homem. Mas a questão é que esse varão aqui, que era o próprio Deus, que representava o próprio Deus, iniciou uma luta com Jacó. Agora eu te pergunto, por que ele iniciou uma luta com Jacó? Porque nesse dia aqui, Jacó precisava morrer para nascer Israel. Jacó já tinha sido quebrado nos últimos 20 anos, mas agora é um momento final. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Tem coisas que demora anos para acontecer. Tem coisas na nossa vida que ela vai acontecendo ao longo dos anos. Deus ele vai transformando, ele vai trabalhando, ele vai fazendo, e demora anos para acontecer. Mas tem coisas que Deus faz de uma hora para outra. Tem quadros que Deus muda de uma hora para outra. Tem situações que Deus muda no tempo dele, de uma hora para outra ele vira a situação. Jacó ficou 20 anos naquela situação, mas agora em uma noite, Deus tinha um encontro com Jacó, que iria mudar o rumo da sua história. E ele lutou com Deus a noite inteira. E aqui o varão dizia: Jacó, eu preciso ir. E ele disse: não, eu preciso que você dê a minha bênção. A bênção que Jacó queria aqui, era o livramento para ele e para a sua família. Ele tinha dito isso lá atrás. Veja comigo, Gênesis 32, versículo 11. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe dos meus filhos com os meus filhos. Ou seja, o que Jacó queria? Qual era a bênção que Jacó queria aqui? A bênção era: eu estou prestes a morrer, Esaú vai matar eu, vai matar a minha família, me livra dessa situação. A bênção que Jacó queria aqui era um livramento.
E ele vai lutar a noite inteira. Sabe, essa luta de Jacó aqui, irmãos, ela representa para nós, hoje em dia, a insistência na oração. Jacó, ele insistiu em busca de sua bênção. E eu aprendo aqui que nós temos que insistir em busca daquilo que nós queremos da parte de Deus. Deus poderia, e Deus era o maior interessado em mudar o nome de Jacó. Deus era o maior interessado em mudar a história de Jacó, mas ele queria ver Jacó se esforçar. Ele queria ver Jacó insistir. Deus, ele é o maior interessado em abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, mudar a tua história. Mas Deus, ele quer ver a nossa insistência. Ele quer ver a nossa perseverança. Assim como Jacó ficou ali a noite inteira, pedindo, buscando. É isso que Deus quer de nós, amados. Todos os dias, quando você vai lá e dobra o seu joelho e fala: Senhor, aqui está a minha causa, muda essa situação. E aí chega no outro dia, você volta lá de novo: Senhor, aqui está a minha causa, Senhor, muda essa situação, muda a minha história. E aí você volta lá no outro dia e fala: Senhor, aqui está a minha causa, Senhor, atende o meu clamor, muda a minha história. E aí você volta lá no outro dia e vai pedindo ao longo das semanas, dos meses, dos anos. É mais ou menos isso que Jacó fez. É a insistência, amado. E sabe o que é interessante? Que ele lutou a noite inteira. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 25: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. Jacó já estava lutando a noite inteira. E aí no final, o varão foi lá e feriu a juntura da coxa de Jacó. E pensa numa dor, amados. Multiplica por 10. E agora Jacó, que lutou a noite inteira, já estava provavelmente cansado, insistindo. Já estava difícil. Agora vai o varão e fere Jacó. Ou seja, aumenta o nível de dificuldade. Irmão, quantas vezes na nossa vida que nós estamos pedindo para Deus um milagre, uma bênção, e você está orando. E aí você fala: mas parece que está piorando. Parece que quanto mais eu oro, mais está piorando. Parece que piorou ainda mais. Eu quero te dizer uma coisa: se você está pedindo uma bênção, um milagre, uma provisão da parte de Deus, e piorou um pouco mais, eu quero te dizer, é um bom sinal. É um bom sinal, porque às vezes piora um pouco para melhorar depois. Às vezes Deus permite que a situação fique mais difícil. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aí eu te pergunto, qual que é a hora mais escura da noite? Qual que é a hora mais escura da noite? A hora mais escura da noite é quando o dia está prestes a amanhecer. A hora mais escura é quando o dia está prestes a amanhecer. E é por isso que quando amanhece, dá aquele contraste tão lindo, porque estava completamente escuro e de repente chega a luz. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está passando pela noite da provação, que nem Jacó, ficou aqui a noite lutando. E quando estava prestes a acabar a noite, piorou ainda mais, porque ele foi ferido. E às vezes nós estamos feridos, machucados, mas é nesse momento que nós não podemos desistir, porque a nossa vitória está prestes a chegar. E Deus colocou em meu coração para dizer para você que está aqui nessa manhã ou vai ouvir essa mensagem. Talvez você está ouvindo essa palavra e está esperando a tua bênção, o teu milagre já faz algum tempo. Mas Deus está dizendo para você, amanhã está prestes a chegar. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro. Mas a palavra de Deus é: persevera, continua, não desista. Porque Deus, ele permite a provação. Deus, ele permite a dor. Jacó estava com a coxa doendo, com o corpo doendo, com o corpo cansado. Talvez você está com a sua alma cansada, a sua alma ferida. Talvez você está com o seu coração ferido, machucado, não vê saída, está sozinho nesse vale. Mas Deus está dizendo: o Senhor é contigo nesse vale, e Ele vai mudar essa história. O Senhor é contigo nessa situação, e Ele vai mudar essa história. Mas Ele está dizendo: não desista, persevera. Aleluia. Só que tem uma coisa, Jacó queria a bênção. Repita comigo: Jacó queria a bênção, mas Deus queria outra coisa. Quando a Bíblia diz, versículo 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu.
Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó disse: se não me abençoar, eu não vou te largar. Eu estou ferido, eu estou machucado, estou cansado, mas enquanto me abençoar, eu não vou desistir. Agora o versículo 27 diz: e disse: qual é o teu nome? E essa é a pergunta para finalizarmos aqui nesta manhã. Eu te pergunto, amado, será que esse varão que estava aqui não sabia o nome de Jacó? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas por que ele perguntou o nome de Jacó? Deus, ele sabe o nosso nome, o sobrenome. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe seu RG, seu CPF, onde você mora. Mas ele pergunta: qual é o teu nome? E essa pergunta, ela é crucial. Porque Jacó queria a bênção, mas Deus queria transformar o caráter de Jacó. Deus queria transformar o interior de Jacó. Deus queria transformar a história de Jacó. Não queria apenas a bênção. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas a ótica de Deus, a visão de Deus é sempre maior, amados. Deus nunca quer apenas te abençoar. Deus, ele quer a tua vida por inteiro. Deus, ele não quer apenas que você seja abençoado, mas ele quer que você seja um canal de bênção. E agora ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Essa pergunta é profunda, porque há 20 anos atrás, Jacó estava diante do seu pai, e o pai de Jacó também fez a mesma pergunta para ele: qual é o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Esaú. Há 20 anos atrás, quando alguém fez essa pergunta para Jacó, ele mentiu. E agora, 20 anos depois, o próprio Deus vai perguntar para Jacó: qual é o teu nome? E eu imagino que passou um filme na cabeça de Jacó, meu querido. E agora ele pensa: 20 anos atrás me fizeram essa pergunta, e eu menti. Só que tem uma coisa: quem me fez essa pergunta há 20 anos atrás era um idoso, deitado numa cama, que já não conseguia sequer enxergar, com os olhos escurecidos, que foi enganado por mim. Mas agora quem está perguntando para mim é o próprio Deus. E Ele me conhece por dentro, por fora. Ele sabe meu nome, Ele sabe meus pensamentos, Ele sabe a minha história. E agora Jacó, então, ele tem que reconhecer: qual é o teu nome? E ele fala: é Jacó. E nós sabemos que Jacó pode ser traduzido como suplantador. E essa palavra, ela pode ter o sentido bom de alguém que luta para conquistar alguma coisa, que atravessa as dificuldades. Mas ela também pode trazer o sentido de alguém que passa por cima do outro, que pega aquilo que não é dele. E agora Jacó fala: meu nome é Jacó. E aí ele diz, versículo 28, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então agora Jacó tem o seu nome transformado. Jacó, então, ele passa pelo processo que Deus queria que ele passasse. E agora essa mudança de nome, irmãos, ela significa uma mudança no caráter. Sempre quando a gente fala de mudança de nome, significa mudança de caráter. E é isso, irmãos, o principal propósito de Deus às nossas vidas. O principal objetivo de Deus, que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, não é apenas nos abençoar. Às vezes alguma pessoa fala assim: eu estou na igreja há tanto tempo e eu parece que eu não recebo nada. Você que pensa. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando no seu comportamento. Porque é isso que importa para Deus. Essa vida aqui é passageira, amado. E eu acho lindo quando Jacó lá na frente, deixa comigo aberta a sua Bíblia, irmãos, por gentileza. A palavra de Deus é tremenda, amado. O versículo 30 vai dizer assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Oh, irmãos, que coisa gloriosa.
Às vezes a gente vê falar tanto que Jacó lutou com Deus, ele queria a bênção, mas veja qual era a bênção que Jacó queria. A minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Essa é a maior bênção que nós temos que lutar, irmãos, e temos que cuidar, é da salvação da nossa alma. Aqui Jacó estava falando literalmente da sua vida, porque ele iria morrer. Mas é evidente que essa minha alma foi salva para nós, ele simboliza a salvação. Irmão, ainda que eu tenha uma vida de dificuldade, de escassez, mas se no final das contas a minha alma for salva, tudo vale a pena.